Alex Fernando aqui. Eclesiastes 10. Livro também escrito pelo rei Salomão. Curta, comenta e compartilha. Deixe seu comentário sobre o que você está aprendendo. Também ative as notificações. Eclesiastes 10. As moscas mortas fazem que o unguento do perfumista exale mau cheiro. Então aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria e honra. O coração do homem sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Quando um tolo, andando pelo caminho, falta-lhe a sabedoria, ele diz a cada um que ele é um tolo. Se o espírito do governante levantar-se contra ti, não deixes do teu lugar, porque a submissão pacifica grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A insensatez está estabelecida em grande dignidade, e os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos sobre cavalos, e os príncipes andando sobre a terra como servos. Aquele que cavar uma cova, nela cairá. E aquele que romper uma cerca, uma serpente o morderá. Aquilo que você plantar, estiver disposto a fazer, você vai colher. Aquele que remove pedras será ferido por elas. O que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é boa em direcionar. Seguramente a serpente morderá sem encantamento, e o falador não é melhor. As palavras da boca do homem sábio são graciosas, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a insensatez, e o fim de sua fala é uma loucura perniciosa. O tolo também é cheio de palavras. O homem não pode dizer o que acontecerá e o que virá após ele. E quem lhe poderá informar? O trabalho dos tolos fatiga a cada um deles, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança, e os teus príncipes comem de manhã. Abençoada és tua terra, quando teu rei e filho dos nobres e os teus príncipes comem na estação certa, para se fortalecerem e não se embriagarem, porque muita preguiça o edifício
se deteriora, e pela ociosidade das mãos a casa goteja. Uma festa é feita para o riso, e o vinho produz alegria. Mas o dinheiro responde por todas as coisas. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em teu pensamento, nem tampouco no teu quarto. Amaldiçoes ao rico, porque o pássaro do céu carregará a tua voz, e os que têm asas contarão o assunto. O ponto é que as moscas mortas em unguento fino pode tornar o unguento repugnante. Da mesma forma, um tolo pode arruinar uma administração, e o único erro pode arruinar uma carreira. Geralmente, a loucura é evidente por si mesma. No mundo antigo, a palavra direita significa hábil, e a palavra esquerda conotava incompetência e falta de jeito. A sociedade antiga não tomava provisões especiais para os canhotos. Por exemplo, todos os soldados seguravam em seus escudos com a mão esquerda e as suas espadas com a mão direita. Até o mundo antigo sabia que era melhor usar a destra. O homem deve manter o tato e o domínio próprio, mostrando sabedoria ao lidar com a ira de um superior. Apesar da loucura ser evidente por si só, às vezes reis e outros governantes nomeiam homens ineptos para os mais altos cargos e deixam os competentes definhando em cargos inferiores. É o sistema. Neste contexto, servos se referem a pessoas cuja habilidade e sabedoria são tão limitadas que deveriam ser restringidas a fazer trabalho manual e simples. Estes versículos contêm 2 pares de provérbios justapostos. Descreve atividades criminosas. Cavar uma cova indica preparar uma armadilha para roubar ou assassinar alguém. E abrir uma passagem em uma cerca faz referência a arrombar uma casa para saqueá-la. A sabedoria tradicional ensina que as pessoas que se envolvem nesses atos criminosos inevitavelmente destroem a si mesmas. Por outro lado, em Eclesiastes 10:9, ensina que até o trabalho honesto, como escavar pedras e cortar lenha, pode trazer graves ferimentos, isto é, o crime pode destruir você e o trabalho honesto também. O mestre não pretendia desencorajar a honestidade, e sim dizer que não temos garantia de segurança nesta vida. Até mesmo o comportamento sábio pode acabar em desastre. No final das contas, não devemos confiar na sabedoria, nem no comportamento ético para a nossa segurança, mas em Deus. Não devemos confiar no nosso conhecimento, que é limitado, e nem na nossa estratégia e nos nossos planos,
Devemos confiar naquele que controla tudo, que é Deus. A sabedoria pode tornar o sucesso mais fácil de se obter, mas deve ser usada de maneira conveniente, ou não servirá de nada. A sabedoria tem que ser utilizada da forma correta. A função básica de um conselheiro era dar conselhos ao rei. E a qualidade do seu conselho marcava como sábio ou como tolo. A marca de um conselheiro tolo é que ele fala muito mais do que sabe. Como um homem não pode dizer o que acontecerá e o que virá após ele. O conselheiro sábio limita a quantidade de conselhos que dá. É impossível falar sobre o futuro, com certeza alguma. Em contraste, o conselheiro tolo tenta cobertar sua falta de conhecimento, falando e falando. Isso é bem ilustrado pela prolixidade e diretrizes confusas que os tolos dão a alguém quando não sabe o caminho para um dado lugar. Poderia ser traduzida: o empenho dos tolos fatiga quem não conhece o caminho para a cidade. Eles não sabem e ficam enrolando, ficam dando voltas. Enfim, o sucesso ou fracasso de uma entidade política ou de um negócio depende da qualidade de seus líderes. Estes versículos fecham a discussão geral, de 9:13 e do 10 a 17, sobre a sabedoria no mundo político, com o comentário que poucas coisas têm tanta importância nessa área quanto a liderança. Política faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Política vem do grego policeia, que é a organização de cidades. A sociedade tem que se envolver na política, que política controla a nossa vida. Quanto menos você se interessar por política, mais você vai ser governado com pessoas que não deveriam estar na política. Estes versículos contêm uma série de 3 provérbios sobre o que torna uma vida segura e agradável. Primeiro, devemos trabalhar o necessário para garantir que teremos confortos básicos que toda pessoa deseja. Segundo, precisamos ter um pouco de dinheiro e prazer para gozar de uma vida boa, em separado do resto do livro. Isto é, recomendar o hedonismo puro e a ganância. Mas isso distorce o versículo. Há coisas das quais quase todas as pessoas desfrutam, como uma boa refeição. O dinheiro não resolve literalmente todas as coisas. Porém, de fato, muitos de nossos problemas comuns são de ordem financeira. Terceiro, devemos ter cuidado ao lidar com autoridades, para nos mantermos longe de problemas. Muito obrigado a todos. Deixe um comentário sobre o seu aprendizado.